O que aconteceu com o Cruzeiro hoje, no seu entendimento, para amargar mais uma derrota neste Campeonato Brasileiro em casa? Creio que algo que infelizmente nos tem acontecido, ou seja, que não, para a qualidade que demonstramos, para o volume de jogo que demonstramos, para o controle do jogo que temos, muito pouca eficácia. Não é normal ter 29 finalizações, ter uma quantidade de oportunidades para fazer gol tão claras e não termos sido eficientes nesse momento do jogo, e isso acaba por criar alguma intranquilidade à equipa, mas creio que o jogo baseia-se muito nisso, na qualidade que apresentámos e na superioridade que tivemos perante o adversário, mas traduzindo depois no resultado, nos números na efetividade do jogo, isso não se traduz. Paulo, e você falou sobre as finalizações que o time teve, e no momento do jogo você tirou o Ávila, colocou o Rafinha e depois voltou com o jogador de área. Foi porque essas finalizações realmente não estavam sendo efetivadas? Não tem a ver com uma questão só de rendimento individual, como é óbvio. Aquilo que fomos à procura foi de tentar, de alguma maneira, continuando a ter largura no jogo, tentar refrescar um pouco os corredores laterais, continuar a jogar com dois jogadores na frente, mas naquele caso depois com o Sóbito e com o Willian com mais mobilidade, deixando de ter uma referência como o Ávila na área, tentando aproveitar quer a mobilidade do Willian, quer de Sóbito, tendo Robinho por trás deles, e tentando aproveitar algum espaço, mas creio que não foi por aí, ou seja, continuámos a criar situações de golo, continuámos a ser superiores ao adversário. É verdade que depois com o jogo um pouco mais partido e menos controlado defensivamente, mas creio que o que disse anteriormente, ou seja, que o jogo fica resolvido muito por a eficácia que não tivemos. Paulo, para um time, há bem pouco tempo atrás, bicampeão brasileiro, está na vice-lanterna, sofre muita pressão de torcida e de tudo mais. O senhor vê de que maneira uma saída nessa situação que é incômoda, e se essa pressão, que é muito forte, até que ponto atrapalha o início de arrancada para sair desse buraco que o time está? A questão tem que ser continuar a trabalhar, ou seja, acreditar naquilo que estamos a fazer. Eu creio que aquilo que a equipa demonstrou e que os jogadores demonstraram, a qualidade do jogo que tiveram, as oportunidades que construíram, a forma como lutaram e a atitude que tiveram durante os 90 minutos, mesmo com o momento adverso que é sofrer o golo completamente contra a corrente do jogo, e o segundo golo logo no início da segunda parte, creio que aos jogadores não há que lhe apontar nada, há que enaltecer aquilo que tentaram fazer, aquilo que foi o colocar em prática aquilo que tínhamos planeado. Creio que o fizemos maioritariamente durante os 90 minutos, creio que o fizemos bem, e a questão da saída desta situação é agregar a esta qualidade de jogo e a este volume de jogo que temos e às oportunidades que criamos, uma eficácia maior, porque os jogos, é óbvio, e isso sabemos todos, que os jogos se ganham materializando, finalizando as ações que criamos. Paulo, de novo a gente volta nessa questão da eficácia. Está faltando o quê? Qualidade parece que não é. O que falta para ser eficaz? Para não ficar todo jogo tem que ser eficaz, tem que ser eficaz, tem que ser eficaz e nunca é. Eu não lhe consigo explicar de outra maneira, a não ser que temos que continuar a trabalhar aquilo que é possível fazer em termos de finalização. É óbvio que muitas vezes se diz que o mais difícil no futebol é criar situações de finalização, é criar oportunidades. Nós estamos a ver a outra parte e nós estamos a ver essa realidade. Para nós não tem sido assim tão difícil criar situações de gol. Temos criado muitas oportunidades em muitos jogos, mas a verdade, e eu não consigo encontrar outra explicação,
é que não materializamos, não concretizamos aquilo que queríamos. Uma equipa minimamente eficaz teria, do nosso ponto de vista, mais pontos do que aquilo que tem, ou eu diria muito mais pontos do que aquilo que tem. Paulo, a gente percebe que o Cruzeiro tem um padrão de jogo hoje, como há bastante tempo não se via, e a prova disso foi a quantidade de chances criadas pela equipe contra o Sport. Mas os resultados não vêm aparecendo. E a torcida, geralmente o alvo, era a diretoria. Hoje, além da diretoria, você foi hostilizado também por alguns torcedores. Você acredita que essa pressão começa, de que forma, a influenciar o teu trabalho e a tua permanência no clube? Não, é sobre isso. A questão, os resultados sempre têm que ser tidos em conta. Depois poderemos avaliar a forma como esses resultados são alcançados, ou neste caso nós não o estamos a alcançar. Mas eu habituei-me a ter um respeito muito grande pelos clubes que represento, pelos adeptos que representam o seu clube, e as pessoas têm o direito à sua indignação, ao seu protesto. A nós compete-nos apenas continuar a trabalhar, respeitar aquilo que é o protesto das pessoas e a opinião das pessoas, sabendo, e essa é a minha opinião, que em termos de qualidade de jogo, em termos de superioridade em muitas fases do jogo aos nossos adversários, que o temos sido, mas não posso deixar de o notar também, que a eficácia não tem sido um ponto forte da nossa parte. Paulo, com toda a experiência que você tem no futebol, técnico de seleção portuguesa, enfim, você crê que esse atual elenco do Cruzeiro pode dar a volta por cima? Creio que pode dar a volta por cima. É óbvio que a situação na tabela não é boa, que incomoda, que creio que não é justa para aquilo que produzimos até aqui. Parece-me claramente que temos um déficit de pontos em relação àquilo que produzimos grande, e a nossa convicção é que, com a continuidade do trabalho, com a recuperação de alguns jogadores também, com mais tempo de trabalho com os jogadores que chegaram há pouco tempo, que o Cruzeiro sairá desta situação difícil onde se encontra. Paulo, a gente ouviu muito, né, e até a coletiva está sendo sobre eficácia essa questão. Sobre o capricho na hora de chutar para o gol. Foram 10 finalizações, pelo menos no primeiro tempo, você passou o número total de 29 no jogo inteiro. É o quê? É aquilo que a gente falou na sexta-feira na Toca da Raposa, talvez o lado psicológico, e aí não tem como você até entrar dentro de campo e chutar para o gol, vamos colocar assim, porque é o jogador que tem ali que definir o jogo. O treinador é sempre responsável. Quando as coisas correm mal, agora, não encontro, eu pessoalmente, não consigo encontrar neste momento e para este jogo em concreto, como com outros que já tive a oportunidade de vos dizer, outro argumento. Eu creio que se analisarmos o jogo durante 90 minutos, que eu acho que nem o próprio adversário acha que foi um resultado justo. Eu tenho a certeza disso. Agora é o resultado que fica, é o resultado que conta, e que não há outra forma de tentar sair desta situação do que ser mais eficiente, mais contundente em função do volume de jogo que se cria. O treinador é óbvio que cria caminhos, dá as suas ideias, os jogadores tentam cumprir essas ideias e esses caminhos, escolher as melhores opções. Eu creio que hoje escolheram as melhores opções para criar tantas situações de finalização, mas depois, na hora de concluir esse processo de criação de finalização, não fomos eficientes, e há que trabalhar, se calhar de uma forma
mais afincada ainda, de uma forma ainda melhor, esse processo, a continuidade do processo da criação das situações de finalização, mas a melhoria na agressividade com que finalizamos, na contundência com que finalizamos. Esse terá que ser o nosso caminho. Paulo, o Cruzeiro historicamente sempre foi muito forte no Mineirão, mas neste Campeonato Brasileiro apenas uma vitória em 8 jogos. O Mineirão se tornou um adversário para o Cruzeiro? Não creio. Não creio mesmo. Não creio mesmo. Eu creio que é normal que depois, após alguns jogos com resultados adversos, com resultados negativos, à mínima situação adversa, que haja uma mudança na opinião das pessoas e que se passe a olhar mais para o resultado do que para a forma como ele está a ser alcançado. Isso é igual em todo lado, é respeitável, já o disse. Não creio, por aquilo que foi a atitude dos jogadores, a postura dos jogadores e a qualidade que mostraram durante os 90 minutos, não creio que isso tenha tido qualquer tipo de influência e que naturalmente não poderemos deixar de querer jogar em nossa casa por causa dos resultados não estarem a ser aqueles que mais desejamos. Paulo, a gente vê um Cruzeiro, principalmente nos jogos em casa, com muito volume de jogo, criando muitas situações, mas quando leva o gol, principalmente quando leva o primeiro gol, a gente às vezes vê um certo descontrole da equipe, pelo menos em termos, vendo dentro de campo, a equipe acaba caindo um pouco de produção. Você vê isso como uma questão psicológica dos jogadores, que já estão sentindo um momento ruim, e como corrigir essa situação quando a equipe sai perdendo? O gol tem sempre um efeito em termos emocionais, seja pela positiva ou pela negativa. Mais poderá ter quando o jogo vai sempre numa direção, ou seja, de nós sermos mais dominadores, de termos o jogo controlado, e à mínima situação acontecer o gol do adversário. Isso poderá naturalmente causar alguma instabilidade. Eu não creio que se tenha notado hoje. Creio que mesmo antes de sofrermos o 2-0 tivemos a possibilidade logo de ter empatado o jogo, ter feito o 1-1, e mesmo com o 2-0, exceção à parte final do jogo, onde passámos a jogar depois apenas com 3 defesas, em que o jogo se partiu mais, creio que tivemos muitas possibilidades de ter, com um golo, ter conduzido o jogo para outro caminho. Logicamente que o adiar de reduzir a desvantagem que tínhamos, é natural que se provoque alguma insegurança, que o jogo possa ficar aqui ou ali mais partido. Eu creio que só ficou mais partido quando passámos a jogar com os três defesas, a partir de 30, 32 minutos da segunda parte, mas naturalmente que numa equipa que não está a encontrar o seu caminho através da eficácia em função do domínio que tem, quando lhe acontece um momento adverso, é natural que possa acontecer alguma intranquilidade e alguma insegurança, que eu creio que os jogadores hoje acabaram por o superar. Paulo, há pouco você disse que acredita que o Cruzeiro pode sair dessa situação. O que te faz acreditar que esse time pode sair dessa situação? O trabalho, o volume de jogo e a qualidade de jogo que temos, a quantidade de oportunidades que criamos. Acho mesmo muito difícil que, criando as oportunidades que estamos a criar, continuemos a fazer tão poucos golos como temos feito, e, acima de tudo, o ver e o sentir que os jogadores acreditam no processo. Estes são, digamos, que os 3 fatores que me podem e que me levam a acreditar que sairemos desta situação. Paulo, a gente sabe, principalmente no Brasil, que futebol é resultado. Houve alguma conversa da diretoria com você em cobrando mais resultados positivos do time? Não. Mas isso não me parece que seja preciso haver essa conversa. Parece que todos nós queremos mais resultados positivos. Aquilo que eu acho, e isso é a única coisa que eu posso... Há 2 coisas que eu posso constatar. Uma é que os resultados não são bons, e a outra é que a qualidade de jogo da equipa é muito melhor do que aquilo que os resultados apresentam. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas das 2 coisas. Para mim são 2 factos. Um é mais mensurável, é mais palpável, é mais detectável, porque são números, são factos, e os factos estão aí,
que é estarmos em penúltimo lugar na tabela. O outro é aquilo que eu consigo avaliar e que acho que muita gente consegue avaliar, que é a qualidade organizacional que a equipa tem. Depois, que isso não tem sido suficiente para alcançar os resultados que nós desejamos, também é outro facto.